Tendo como base a lida no campo que o homem tem com os animais e na necessidade de laçar os bois para realizar os cuidados necessários, foi que na cidade de Esmeralda, no Rio Grande do Sul, se tornou o berço do laço comprido. Alguns registros contam que a primeira competição do laço comprido aconteceu na década de 1950. Hoje, com quase 60 anos de emancipação de onde fazia parte do 5º distrito do município de Vacaria, a cidade de Esmeralda ainda é pequena e conta com aproximadamente 3.000 habitantes. As tradições gaúchas são muito valorizadas na cidade de Esmeralda. O senhor Alfredo José dos Santos foi quem organizou a primeira invernada de laçadores, a Rincão das Violetas, a qual proporcionou o surgimento de outras invernadas no município. Em 16 de janeiro de 1966 foi fundado o primeiro CTG, o Pioneiros do Laço. O intuito dessa prova é o participante segurar o cavalo próximo ao brete até o momento da saída do boi para a pista. Desde este momento de espera, o laçador já está sendo observado pela equipe julgadora. Um marco importante é que o cavalo não pode sair antes do boi, caso contrário será penalizado. Ao contrário do que muitos acreditam, a prova do laço comprido não machuca ou tortura os bois, já que o único objetivo é realmente laçá-los, sem ser necessária a imobilização. Além deles, os cavalos são bem tratados, até mesmo porque precisam estar saudáveis para ter um bom desempenho na competição. O laço utilizado pelo competidor deve ser de couro e ter de 18 a 20 metros, de acordo com a categoria do competidor, levando em consideração a idade e o sexo. Em uma das pontas há uma argola e na outra uma presilha. Essa presilha ficará presa no arreio do cavalo. A categoria adulta requer uma armada com medidas de 8 metros de circunferência, começando da argola até uma marca feita no laço, e mais 4 rodilhas de no mínimo 25 centímetros de diâmetro. As mulheres, ou também chamadas de prendas, as crianças, que são chamadas de guris ou piás, e idosos, que são os veteranos ou vaqueanos, têm armadas com dimensões menores. O laço deverá ser arremessado antes do cavalo atingir 100 metros na pista, o qual estará marcado e chamado de raia. Após isso, o laçador terá aproximadamente 30 metros para fazer a laçada. O momento em que o laçador joga o laço em direção ao boi é chamado de armada. Ela precisa ser feita nos 2 chifres do boi para que ela não se solte e o competidor perca pontos. Vale lembrar que o competidor tem apenas uma chance para laçar o boi. As competições oficiais têm a fase de classificação e a de eliminação, ou o famoso mata-mata, onde quem errar estará fora da competição. Ganha o laçador que tiver 100% de aproveitamento na fase do mata-mata. Algumas curiosidades da prova do laço comprido é que os participantes gaúchos deverão apresentar-se devidamente pilchados, com a bombacha, guaiaca, bota, camisa, lenço e o chapéu. Em outros estados, devem obedecer a indumentária de sua região ou do rodeio vigente. Nos criolaços, os laçadores poderão participar da prova apenas montados em cavalos crioulos, sendo obrigatória a apresentação de registro ou cópia autenticada. Nas demais competições, todas as raças equinas serão aceitas. O competidor que, durante a prova, perder qualquer peça do seu traje ou montaria, terá a armada recusada. A cidade de Vacaria tem o maior rodeio crioulo da América Latina, chamado de Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria ou simplesmente Rodeio de Vacaria. É considerada a Copa do Mundo do Laço, pelo nível de excelência dos competidores. O órgão responsável pela regulamentação geral é o MTG, mas cada região possui o seu núcleo de coordenação, sendo que cada município deverá obedecer às normas de sua região, quando em rodeios municipais ou regionais. Em casos de competições a nível estadual ou nacional, o regulamento do MTG é padrão para todos. O laço comprido é um esporte conhecido pelo Brasil inteiro, porém nas cidades pequenas é mais frequentemente praticado.
Esse garotinho da foto é o Heitor Barbosa Araújo, que mora na cidade de São Pedro do Turvo, interior de São Paulo. Ele tem apenas 5 anos e já participa de competições de laço comprido na sua região. É notável o amor que ele tem pelos animais, em especial pelo seu cavalo, o qual participa das provas de laço. Heitor ainda compete na categoria Mirim, mas já é reconhecido pelo seu talento, sendo um grande destaque nas competições de laço. A apartação, ou como também é conhecida ranch sorting, é uma modalidade equestre no qual o cavalo e o cavaleiro são julgados pelo potencial de separar um bovino de um rebanho de gado e de manter esse bovino afastado por um certo período de tempo. Essa modalidade surge em 1908 na cidade de Salinas, no Texas, e os peões praticavam durante o trabalho para marcar, castrar, curar ou mandar os animais para os frigoríficos de forma separada. Essa modalidade foi introduzida no Brasil pelo King Ranch, que trouxe a raça quarto de milha e é uma das raças mais utilizadas. Não existe restrição quanto à raça utilizada na modalidade, mas é indicado que o cavalo tenha a aptidão de um cavalo de apartação, de pensar, manobrar um boi e ter a força muscular adequada. E existem as raças mais utilizadas, que são as chamadas de trabalho, como a quarta de milha, a pelusa, paint horse e a nacional, que é a crioulo. Os competidores participam em duplas, ordenando 10 cabeças de gado de acordo com a indicação numérica solicitada pelo organizador, em uma pista em formato de 8 e com 2 currais. Em um deles ficam as 10 cabeças de gado numeradas e no outro a dupla. Antes da prova começar, o locutor irá falar um número, que pode ser 3, por exemplo, e a dupla participante deve ordenar as cabeças de gado de acordo com esse número indicado. Os competidores devem ordenar essas cabeças de gado dentro de um tempo limite, que pode ser de 60 a 90 segundos. O organizador da prova é quem determina o quanto será esse tempo. Após a prova, os vencedores serão a dupla que conseguiu organizar as cabeças de gado de acordo com esse número em menor tempo e da forma correta. A dupla é punida com SAT se utilizar força desnecessária ou agredir os animais durante a prova. O melhor gado para essa competição deve ter origem europeia ou industrial. São animais que possuem mais respeito pelos cavalos, tornando a atividade mais segura. A apartação ranch sorting, também conhecida, pode ser dividida em modalidades de rodeio, que são aberta, amador e master, sendo que a qualificação de handicap é a avaliação do grau de experiência do competidor, que é encaixado na categoria indicada pelo seu desempenho. A apartação é indicada para a prática em família, pois permite uma aproximação maior entre os familiares. É uma modalidade que depende de um bom resultado para fazer que o gado se posicione de acordo com a ordem numérica solicitada. Um exemplo é a família Taboga, que ao realizar o esporte tiveram uma assistência financeira para sustentar a casa. E além de ser um esporte, também é uma boa prática para quem trabalha diretamente com animais e precisa tornar esse contato fácil, sem agir com força sobre os animais, mas sim com muito respeito e técnica.